Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Juliano. Eu vou trazer para vocês aqui uma ferramenta, né? Um norte financeiro. É, Na verdade, é uma ferramenta mais para organizar ideias. A gente vai estar usando para finanças, mas a gente vai poder estar usando esse mesmo raciocínio para outras áreas da vida, tá? Então, grandes distâncias começa com o primeiro passo, é o que a gente está fazendo aqui, tá? É, Basicamente, essa ferramenta é mais para organizar nossas ideias aqui, tá? Então, nós vamos escolher uma área, no caso aqui, no nosso caso aqui, nós vamos falar sobre finanças, nós vamos identificar ela e agir, tá? Então, assim, não tem mágica, né? Sem mágica aqui o que a gente vai fazer. Nós vamos usar o nosso saber, então não vou ensinar nada novo para vocês, né? O que nós vamos fazer é tentar organizar essas ideias. Se a gente fazer uma analogia aí com o mapa, a gente vai nada mais do que se questionar para saber onde a gente está, no caso financeiro, se questionar de forma mais subjetiva para onde quer ir, cada um vai ter o seu objetivo, né? Ninguém é igual a ninguém aqui. E aí nós vamos traçar sabendo de onde a gente está, para onde a gente quer ir, traçar um objetivo, né? Que é o final ali, definir metas menores, fracionar elas em coisas plausíveis, comemorar cada conquista ali. Basicamente é isso que a gente vai fazer aqui. Então hoje eu vou estar aqui instruindo vocês um pouco mais sobre finanças, tá? Talvez exija um pouco de empenho. Para eu ter uma ideia aqui, nivelar a sala e conversar um pouquinho para vocês, eu vou passar uma soma, só para eu ver uma soma simples de números redondos ali, né? Então, e que eu quero que vocês façam mentalmente, no final eu quero que todos falem aí ao mesmo tempo com a soma que chegou. Então vamos lá, 1.000 mais 40, mais 1.000, mais 30, mais 1.000, mais 20, mais 1.000, mais 10. Resultado? Bom, quem chegou no 4.100, ok, era o que eu queria ouvir, mas se você foi iludido pelos 1.000, talvez chegou no 100 ou no 5.000, né? Ou chegou em uma outra soma qualquer. O que eu quero dizer com isso é que eu acho que a grande maioria deve ter falado 5.000, que é uma indução aqui do 1.000, enquanto que a gente acaba sendo vulneráveis aí a uma certa manipulação, tá? Mas se vocês somarem de novo de forma calma e tranquila, provavelmente vocês vão chegar no 4.100. Mas aqui, que nem eu disse, era só para nivelar e para a gente descontrair um pouquinho e para ver que nem tudo é tão matemático assim, né? Às vezes a gente se ilude com coisas simples. Bom, a nossa caminhada, a nossa proposta para buscar o nosso desejado vai ser, como foi dito, definir onde a gente está. Então, a gente vai fazer alguns questionamentos, né? Quando nos propomos identificar onde estamos, traçando nossa primeira meta. E eu arrisco dizer que é a nossa mais importante. Então, é muito legal vocês estarem aqui hoje querendo, né, melhorar. Então, esse já é um primeiro grande passo aí. Definir onde estamos vai trazer talvez algum desconforto, porque a gente vai ter que olhar para a gente mesmo, tá? E às vezes isso não é tão agradável, porém necessário para que a gente possa seguir em frente. Depois nós vamos definir para onde vamos, o nosso desejo, o nosso objetivo, então cada um vai ter o seu, tá? Então às vezes um gosta do azul, outro do amarelo, então não existe certo e errado aqui, tá? A gente vai ver aqui que falando em finanças, às vezes a gente vai descobrir que está com uma dívida enorme, ou já sabe que tá, mas não queria se olhar melhor e a gente vai definir um pouco mais. E às vezes o objetivo é simplesmente sair da dívida, o outro é fazer seu primeiro milhão, o outro é ter uma renda passiva, o que seja, tá? Então a gente vai olhar, a gente vai ver no primeiro aqui eu consigo de forma mais objetiva ajudar vocês, no segundo de forma mais subjetiva ajudar vocês. Aí a gente vai baseado para onde a gente quer ir, que seria o nosso objetivo final, a nossa meta, né? Então nós vamos definir uma meta final, é, tem que ser grande, né? Porém não impossível. Aí nós vamos fazer passo a passo, fragmentar para facilitar. Lembrando, né, que o acúmulo de pequenas conquistas que gera a nossa grande vitória. Para isso daí tem o primeiro passo, que é o que a gente está dando aqui. Então, depois do nosso objetivo final, a gente volta aqui um degrau, né? Eu pus o objetivo final para que o degrau aqui não fique tão alto, a gente tem um passo a passo aqui. Então, a gente vai fragmentar esse objetivo final, né? Então, para passos menores e mais possíveis e vamos comemorar em cada um deles. Então, após sabemos onde estamos e para onde vamos, a hora é de definir formas e metas até que iremos usar para seguir rumo a esse objetivo. Então, é uma coisa simples. E assim descobrimos o que já sabemos. E a questão não é saber o que fazer, mas sim fazer o que precisa ser feito. Tá? Então, esse texto aqui, para eu ficar mais claro com vocês, se a gente for pensar assim,
em perder peso, por exemplo, se às vezes o objetivo de vocês vão sair do financeiro e vão para uma outra área, que é o inverso do financeiro, né? A gente sabe que a gente precisa comer menos e fazer mais exercício para perder peso. Ou, se a pessoa quer ganhar peso, eu preciso comer mais, né? E os exercícios podem continuar, porque às vezes quer tonificar. Então a gente sabe o que tem que fazer. Finança é a mesma coisa. Você tem dívida, você sabe que você tem que gastar menos do que. Mas a gente não sabe como fazer e às vezes não quer se olhar. Então, essa frase nada mais é do que isso que eu estou dizendo aí. Então vamos lá para o nosso primeiro passo, né? Que é onde estamos. Antes de eu passar as perguntas de forma objetiva para a gente definir onde que a gente está financeiramente, eu tenho que dizer para vocês que é uma imersão interna. Então, por mais objetivo que sejam as perguntas, é uma resposta para você, tá? A gente vai aqui identificar nosso pior ponto, definir prioridades, né? Com essa visão que a gente tem condições disso. E no fim é você com você mesmo. Então, seja sincero com você, né? A pior mentira que a gente conta é pra gente mesmo, tá? Então, algumas perguntas serão necessárias para que possamos identificar as coordenadas do GPS atual. E assim responder a primeira pergunta, que é onde estamos. A princípio, em relação à situação financeira, tá? Não procure outras pessoas no espelho. Então, olhe para você, seja sincero com você, seja honesto aí para que as respostas possam ser é, mais assertiva possível, tá? Então, se a gente pensar no Uber aí, seria o GPS, falar que ponto você tá? Tô na rua tal. É lá que a gente quer definir, ó, eu tô aqui, a minha situação. É ruim, é chata, é feia, é bonita, é linda, não importa. É objetivamente onde a gente tá. Bom, em finanças, o que que a gente faz? A gente precisa saber qual que é a sua receita, qual que é a sua renda, tá? E quão satisfeito você está. Então, essas perguntas que eu vou fazer em cada item que a gente está aqui, talvez a gente não chegue até o final ali, né? Nosso tempo é curto aqui. Quanto satisfeito você está, ou satisfeito ou insatisfeito em relação a isso. Na renda, nós vamos considerar a renda como a soma dos tipos. Então, teoricamente, a gente tem lá a principal, que seria o seu salário, o prolabore, qualquer é uma renda de um trabalho principal que você faz, se não é assalariado, mas que é o seu principal, a sua principal fonte de renda mensal. Se não tem, a gente precisa começar a pensar ou imaginar como que a gente possa ter essa daí. É só a definição de renda, o que, que eu estou querendo dizer com isso, que seria a entrada de dinheiro ali financeiramente para você. Então, além dela, a gente pode ter uma renda extra, que é, né, além dessa atividade principal, vem de uma venda de um produto, de uma coisa que estava obsoleta na casa, ou um serviço a mais que apareceu, ou qualquer outra coisa que não é aquela principal, né? Às vezes um auxílio, ou coisa desse tipo que está lá mensal. E a passiva, que seria ali de investimentos, aluguéis, dividendos. E essa passiva significa que você não precisa fazer esforço para que você tenha. Talvez você tenha feito grande esforço antes, né, para que tenha ela lá. Então, essa às vezes é o objetivo de pessoas, né, que seria uma forma de ter uma receita sem ter um esforço específico. Então, essa seria a soma aí das entradas. A primeira pergunta é: quão satisfeito você está? Qual é o valor que você consegue fazer em média, né? Então a gente precisava ter um valor ali para que a gente põe. Isso aí tem que ser posto no papel, ser pensado. Não, a gente não vai conseguir fazer aqui. Eu vou ver se eu consigo entregar para vocês essas perguntas e essas definições que estão aqui, para que vocês possam fazer esse questionamento e essa imersão para você. A outra definição aí é do fluxo de caixa, tá? Nada mais é do que a subtração da entrada, que é o que a gente já falou agora, de todo o dinheiro que você tem, com a saída. E qual é o fluxo? Ele é positivo ou é negativo? Mensalmente, você gasta mais do que você consegue receber? Ou não? Peraí. Bom, então aí tá no finalzinho, né? Acaba a grana, mas ainda tem. Essa daí é uma coisa que agora a gente depende das despesas. Eu dividi despesas ali em pessoal e familiar, só para que a gente possa ter uma noção. E essa informação ela é muito importante, que a gente vai ver depois para reserva financeira ou coisa desse tipo. A gente precisa ter uma noção, ter pelo menos, né, uma breve noção aí de quanto que a gente precisa por mês para viver bem. Às vezes sobreviver, viver, né? Coisa desse tipo. Então, despesa pessoal, o que que é? Tudo que é gerado por você e para você mesmo, tá? Se tiver hobbies, estética, esporte que você gosta, então são coisas que você gasta com você mensalmente ali. Essas são as suas despesas pessoais. Precisa separar bonitinho. E as despesas familiares. Às vezes a pessoa se mora sozinho, familiar, eu quero dizer que
em relação à moradia, se você tem famílias com filhos, lazer, transporte, alimentação, toda essa despesa aí familiar, em média, qual é o seu custo, tá? O ideal, no começo aí, desses exercícios, né, por um período de tempo, a gente define tempo aqui no Brasil em relação a esses fluxos de caixa, despesas de receita, como mês, tá? Então, às vezes pega os Estados Unidos a semana, às vezes é por hora, ou coisa desse tipo. A gente está aqui falando da soma de um mês, tanto da receita quanto das despesas, né? Em média, no mês, quanto que você gasta com todas essas coisas? Então, a definição do que você gasta com o que você recebe, a gente tem a definição do fluxo de caixa. Então, mensalmente, o ideal é ter janeiro, fevereiro, março, abril. Uma previsão do que a gente está e o real. O que acontece no mês? Ah, eu não sei. Então tá, começa a prestar atenção. Nesse mês, marca tudo que tem de entrada, marca tudo que tem de saída, vê seu fluxo de caixa. Porque assim, com a despesa, a soma dessas despesas aqui, a gente vai definir quanto a gente gasta por mês. Definindo isso, a gente consegue definir reserva financeira, definir quanto que a gente precisa de receita, né? E aí a gente vai começar a pensar em trabalhar. Preciso trabalhar para aumentar minha receita, eu preciso trabalhar para diminuir minha despesa, eu estou feliz com o que está, o fluxo de caixa, tá? Bom, um outro item muito importante para a gente saber onde a gente está financeiramente é dívidas. Vocês têm dívida, né? O ideal é não ter essa dívida, né? Apenas ficar com as despesas normais que a gente tem. Porém, tem momentos que não tem jeito, a dívida existe. E tem dívida boa, né? O que é dívida boa? Às vezes faz um financiamento né, para comprar uma casa, um imóvel, ou um móvel, né, um carro, coisa desse tipo, você está lá usufruindo de um bem. Então é uma dívida que você está pagando juros por ela, porém ela é positiva. Agora a dívida ruim, dívida com cartão de crédito, com saldo negativo de um banco, né, a gente chamava de cheque especial antigamente, né? Então essas dívidas elas são preocupantes, por quê? Porque o juros dela é abusivo. Então, se tiver dívida ou coisa do tipo, muito provavelmente a gente precisa começar a resolver o problema por aí, minimizar a dívida, né? A gente vai ver que tem algumas formas ou alguns jeitos de estar tentando melhorar esse item. Então a gente precisa pôr no papel qual é, se caso tenha, dívida que você tem. Então a gente vai montando aí o GPS aí, né? O norte nosso em relação à finança. Bom, e investimentos, né? Quão feliz você está em receita, frutificar, despesa, dívida, chegamos nos investimentos. Você tem algum investimento? Essa aqui representa uma ótima forma de renda passiva, tá? Mas não só por isso, tá? Ela serve também e traz uma sensação de conforto. Às vezes você tem um investimento, isso tudo gera um certo conforto, né? Um colchão aí, né? De ajuda para que a gente possa caminhar tranquilo. E aí, às vezes, vira um fluxo bom. Se você tem isso, aí a renda e o fluxo de caixa acaba ficando um pouco mais suave. A reserva financeira, que aí, né, os imprevistos podem acontecer e nessas horas tem uma reserva financeira fundamental para deixar o nosso foco no que realmente é problema, tá? Qual que é a definição da reserva financeira? A reserva financeira, ela é baseada nas despesas suas, mensal, a soma da pessoal e da familiar. Então, supondo lá que tem uma despesa mensal de R$ 1.000, para ficar fácil, conta, né? A reserva financeira, ela vai de 3 a 12 vezes o valor da sua despesa mensal. Então, se é 1.000, fala, no mínimo você teria que ter 3.000 de reserva financeira, né? E o ideal aí, sei lá, 30.000 de reserva financeira, seria 10 meses, né? Aí tem gente que quer ter mais ou menos, então ela entra já como se fosse um investimento, porém ela fica numa receita ou num patamar de despesa que a gente possa sacar de forma fácil, né? Diferente de você comprar uma casa e falar, eu tenho uma reserva, preciso vender a casa, então é diferente. Então ela tem que ter uma liquidez um pouco mais rápida, né? Então ela estaria aplicada ali numa coisa, com a ideia de não usar esse dinheiro, de ficar ali como reserva, já como um primeiro investimento, mas ainda considerado como reserva financeira. Essa é a definição disso, tá? Então eu estou montando e falando para vocês um pouquinho sobre finanças ou coisa desse tipo. Esses outros dois itens que eu listei aqui, eu vou acabar passando até para que a gente não se prolongue muito, que aqui era uma outra apresentação do Sudoku, que é uma brincadeira aí de números, né? E aí tinha 9 itens, então tava com 9 pontos aí para a gente falar. É, Feito e respondido essas primeiras perguntas, né? Não adianta a gente imaginar que se inscrever na academia nós vamos perder peso, tá? Precisamos seguir as etapas que iremos determinar.
cada um na sua jornada. Então, com isso aqui a gente já definiu, teoricamente, o nosso primeiro ponto. A gente, com essas informações que vocês levantaram, vocês já teriam condições de saber, ó, eu tô na rua tal, aqui, na rua do desespero, ou na rua da esperança, ou na rua da felicidade, em relação à minha finança, para que o nosso Uber aí possa vir buscar a gente para levar para o nosso objetivo. Ou a gente saia a pé aí caminhando para ele. Lembrando que pequenos esforços transformam em grande conquista, tá? Então, nessa onde estamos e nessas coisas que a gente já conversou até agora, a gente tem que ter em mente aí que tudo parece impossível até que seja feito. Então, isso é Mandela, tá? Aqui até preparando já para o nosso segundo questionamento aí, que é para onde vamos, tá? Então, quero que vocês pensem aí de forma grande, né? Porém plausível também, né? A mesma batalha que é de todos e a principal é a batalha interna. Então, isso aqui é você com você mesmo, tá? Fazer o que dá para fazer no pouco que controlamos e com o que temos. Então, não adianta a gente discutir com a realidade. Não há certo nem errado nessa jornada aqui nossa, tá? Existe aí o que é para você. Bom, depois de dar o primeiro passo, os demais acabam sendo involuntários. E por fim, sucesso e felicidade. Então, vou falar um pouquinho disso aqui bem rapidamente, tá? A definição, uma das definições, também existem várias aí, tá? Sucesso seria basicamente, pelo menos aqui pra gente, tá? Seria a gente conseguir o que a gente quer. Então, se você definir para mim que o seu objetivo é ficar sem dívida, o sucesso seria a gente chegar nisso, ficar sem dívida. Então, teoricamente, o sucesso é fácil de ser alcançado. Porque se você se definir aonde você quer chegar e você chega lá, você tem sucesso naquilo que você se propôs a fazer, seja qual for, tá? Eu não estou aqui fazendo juízo de valor nem nada. Porém, felicidade é um pouco diferente. É você querer o que você queria, conseguiu, tá? Essa é a definição. Então, às vezes, se você mentir para você e seu objetivo é chegar num lugar e às vezes você se enganou e não era lá, você não vai ter a felicidade. Então, o sucesso ele é mais fácil de conseguir do que a felicidade. Não sei se ficou claro aí para vocês, mas seria essa a definição. Bom, dito isso, fizemos a primeira parte, definimos onde a gente está, tá? Então a gente já sabe mais ou menos a situação nossa, qual a rua que a gente está, e a gente vai agora para o nosso objetivo final. Então, para isso, eu vou passar algumas coisinhas aqui para vocês. Aqui já é uma forma, a gente está falando de financeiro, tá? Então, volto a falar que essa ferramenta a gente pode estar usando para diversas coisas aqui, tá? Então, no caso, nós vamos estar usando financeiro. É um pouco mais subjetivo, tá? Então, para um, como foi dito lá, o sucesso é chegar a 1 milhão. O outro, simplesmente ter um fluxo de caixa bacana, não quero juntar dinheiro. Então, não importa muito isso. Financeiramente falando, a gente está falando aqui de números, tá? Então, olhem a sua bússola interna. Cuidado com os campos magnéticos, tá? O que eu quero dizer com isso também aqui? Faça por você, não o que os outros querem que você faça, no sentido de que é bom para você. Tá? Vou dar um exemplo aqui para tentar mistificar essa frase que eu estou falando, que é para filhos, tá? Então hoje a moda é a pessoa, a criança, o pai, fazer com que ela faça medicina, porque é o que dá dinheiro, ou coisa desse tipo. Só que ninguém perguntou para ela, né? Ou nem nada. Então, assim, tem um campo magnético que a hora que você olha na bússola, quando a gente fala isso, se tiver um campo magnético, ela vai apontar um norte que não é verdadeiro, porque o campo magnético ali, essas influências de outras coisas, atrapalha. É isso que eu tô falando dessa frase, tá? Faria, deixaria você feliz hoje. Como que é estar daqui 2, 5, 10 anos? Tá vendo? É bem subjetivo, tá? Então, são questionamentos que a gente faz antes da gente chegar nesse objetivo principal. Então, é um exercício e talvez ele vai ficar lá dias e deixa isso na sua cabeça remoendo ou coisa desse tipo, mas coloca no papel, vai escrevendo, vai definindo, tá? Presta atenção é, para você, perdão, prestar atenção para você faz bem e te faz bem, tá? Então preste atenção em você mesmo. O que que não está feliz em relação a isso, para que a gente possa transformar isso. Então, nesse objetivo, eu espero que seja, escrevam de formas positivas, não que eu não quero ter dívida, não quero. Então, eu vou resolver meu problema da dívida, vou ter não sei o que, então de forma positiva, não eu não, tá?
seja mensurável, eu consigo chegar, que seja lá, é 1 milhão, beleza, é 1 milhão. Tá, então vamos fazer, vou ter que juntar 8 mil por mês, em 10 anos eu tenho 1 milhão. Beleza, que seja, nós vamos traçar tempo, vamos traçar coisa. Específico e detalhista, então isso que eu já falei já seria isso. E desafiador. Não adianta só falar, ah, eu vou só aumentar minha receita. Bom, beleza, atingiu o objetivo, acabou. Não, não vai resolver seu problema. Bom, feito isso aí, já dito essas coisas lá pra gente ir, aqui seria um norte, no caso financeiro, das coisas que a gente poderia ter, né? O objetivo principal, primeiro milhão. Beleza, então nós precisamos eliminar a dívida, monitorar o patrimônio, diversificar e pulverizar as nossas receitas, ou coisa desse tipo, melhorar meu fluxo de caixa, isso é importantíssimo, né? Controlar melhor minhas despesas. Então, são itens que um objetivo principal está lá, só que tem um monte de periféricos ali, né, que eu preciso atacar para eu conseguir nisso. Então, eu preciso traçar algumas rotas. Então, às vezes, o meu ponto não vai ser só aonde eu estou, para onde eu vou. Eu tenho que passar em outras cidades ou em outros caminhos para que eu chegue no objetivo principal. E em cada conquista dessa aí, a gente. Tá. Bom, esse último aqui, né, para a gente definiu lá o início e o fim, e a gente viu que a nossa estratégia é fazer isso daqui, a gente precisa estabelecer prioridades, quebrar objetivos em tarefas menores, tá? Aprender com o exemplo dos outros, diminui muito tempo e a curva de aprendizado. Então, olhe para pessoas que deu certo, ou que vão fazer ali, né? Escolher metas das quais pode trabalhar agora, tá? Então, ó, eu tô aqui, não sei o que, falar, bom, uma das metas é a gente definir as metas, né? Acompanhe seu progresso, avalie e comemore meta que já alcançou, né? Então, tem que ter essa, essa parabenização aí de cada ponto, né? Monte um plano de ação, foque em metas realistas, tá? Então, esse aí seria as formas e os caminhos de forma subjetiva para a gente poder chegar. Então, aqui eu vim aqui para despertar um pouco em vocês essa ideia do pensar em vocês, né? Saber que é possível, talvez seja esforço. O que eu falei aqui, como eu disse para vocês, não tem nada de novo, né? A gente não precisa ter escolaridade nenhuma em relação a isso, precisa querer, né? Exigir de você com você mesmo, tá? Então, nosso círculo virtuoso nada mais é do que isso aqui. Onde estamos é a nossa partida. Definir o objetivo é o nosso destino, tá? Meta, meta, comemorar cada conquista, reavaliar e seguir, né? Então, essa recalcular a rota, ele também é importante. Então, às vezes você começa seu ponto, você define o seu objetivo, porém você começa a caminhar o caminho e talvez ali você vai estar se reconhecendo e reconhecendo cada vez mais, você define que o seu objetivo pode ser outro, não tem problema recalcular. Então, vale a pena você estar sentando e vendo, porque às vezes você traça um plano para bastante tempo e nesse meio tempo você descobre outras coisas, a gente vai crescendo e vivendo. Então, é necessário também sentar e ver se a rota está indo no caminho que você está. A gente já está estourando nosso tempo aí definido, tá? Então, espero que vocês possam ter aproveitado o conteúdo em relação ao que foi dito. É só mais um despertar aí, uma ferramenta de organizar. Então, de forma lógica, eu sou formado na área de exatas, né? Então eu preciso ter um pensamento lógico. Então, às vezes, uma pessoa que tem um pensamento de humanos ou coisa desse tipo vai pensar diferente disso, mas talvez aproveite um pouco de um pensamento lógico como esse. Então, eu preciso traçar isso na minha cabeça e definir, olhar. Se eu pegar um mapa na mão, eu preciso estar sempre olhando ele para frente aqui para eu saber para onde eu vou. Outras pessoas podem ver de ponta cabeça. Então, de novo, eu digo aqui que não há certo ou errado, né? Só existem formas aí de compartilhar conhecimento e eu vim aqui compartilhar com vocês. Espero que isso seja útil para vocês. Sim. Um grande abraço. Fiquem com Deus.